Bem, iniciamos a gravação da aula de hoje. Novamente, boa noite a todos, tá? Vamos aqui apresentar, né, conteúdo, tá? Deixa eu ver aqui qual é o que está aparecendo para vocês. Atividade final, tá? Atividade final. Pois bem, né? Deixa eu só me certificar aqui que ela já está liberada de fato, tá? Tá. Atividade final, ela tá já liberada. Ela é só trabalhosa, né? Mas é fácil, todo mundo já está aí com papel, caneta, calculadora, tá? Vocês vão precisar de calculadora. Calculadora básica mesmo, tá? Quem não tem uma calculadora física mesmo, né, separada, pode usar o celular também, na calculadora do celular, tá? E a gente vai fazer junto aqui, igual como a gente fez da última vez, tá, pessoal? Eu vi que uns enviaram, né, responderam um fórum, outros responderam ali a atividade 3. Hoje eu corrigi, né, eu lancei nota já de alguns que enviaram a atividade 3, tá? E agora a gente vai fazer aqui a atividade 4, tá? Eu já tenho, como de costume, né, tem todo um passo a passo, né? Tem toda uma descrição aqui, né, que a gente vai ter que baixar, né, na planta, enfim. Deixa eu ver aqui. O objetivo principal, né, dessa OC aqui, aliás, dessa atividade final, é preencher um quadro de carga, né, semelhante àquele que a gente preencheu, só que nesse último, né, o foco principal, né, do preenchimento, além dos demais itens, é a gente chegar na corrente de projeto, né, calcular a corrente de projeto, tá? Lembrando que hoje é a última aula, né, dessa OC, tá? Aí na quinta-feira que vem a gente já está numa UC nova, aí vamos dar sequência no curso. Eu já baixei aqui, né, o documento, tem um documento aqui que vocês vão baixar, o PDF, eu creio que essa altura alguns de vocês já baixaram, e já aproveito para falar o seguinte, tem um de vocês que enviou, tá, que me enviou já essa atividade, porque essa atividade, na verdade, essa atividade final aqui, ela está liberada, acho que mais ou menos há uma semana já, tá? Ou desde segunda, desde terça, uma coisa assim. Eu liberei, só que eu não falei nada, que eu liberei justamente para vocês darem uma olhada. Aí teve um de vocês, né, que enviou, já enviou a atividade, só que enviou errada, tá? Enviou a atividade 3, tá? Então dê uma olhada aí, tem um de vocês que enviou a atividade 3 aqui na atividade 4. Você está presente na aula? Quem foi que fez isso? Foi o único que enviou. Está presente aí? Deixa eu ver aqui o nome aqui. Melhor falar o nome logo, senão ninguém vai saber quem é. É, é porque quem enviou sabe, né? Mas eu aqui só. De repente enviou errado. É, pois Eu é, enviei ontem. porque enviou errado mesmo. Aí quem fez esse envio aqui, é só tu ir lá e cancelar o envio, entendeu? Cancela o envio e envia. Deixa eu ver aqui o nome. Aran, Aran Ruda. Não sei quem é, professor. Ele tá no grupo lá nosso lá. Pois eu não me lembro dele aqui também, né? Nas aulas síncronas. Mas vocês sabem Ele, quem. Ah, pode... ele vem, às vezes ele vai na presencial. Mas aqui ele já apareceu alguma vez? Eu não lembro. Não lembro, professor. É por isso que quando a Já, gente já conversa no apareceu. grupo, ele falou que já tinha feito. Tá, então aí vocês falem para ele lá, ou então eu deixo que eu vou dar um 0 lá e eu vou mandar uma mensagem, né? Que ele está recebendo um 0 porque ele enviou a atividade errada, né? E que ele poderá fazer o novo envio, tá?
Tranquilo? Coitado, professor. A gente avisa aqui ele no grupo. Não, mas porque, assim, esse coitado da Herminha, eu sempre lembro que foi da última aula que eu falei que a minha filha pediu ajuda, né? E eu compliquei a vida dela. Aí a Hermine falou, coitada da menina. Aí esse coitado da menina se fica na minha voz, assim, na minha mente, eu achei muita graça. Aí, em relação ao colega, ó, tá até aparecendo, né, aqui para vocês, ó, né, olha, tá, Aran. Aí é só falar para ele, né, mas caso contrário, quem não conseguir falar, aí eu vou lançar aqui, porque eu tenho que lançar uma nota, né, eu vou colocar a nota lá e vou mandar uma mensagem para ele fazer um novo envio. Ele cancela, né, vocês já fizeram esse procedimento? Tu entra lá, né, na parte do envio lá, cancela o envio, aí tu faz o envio novo. Tranquilo? No final vai dar tudo certo. Vamos aqui para a atividade em si, né? Que já é 7h30 praticamente. Tela preta. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Tá. Então aqui, ó, tem de novo, né, uma planta baixa, só que dessa feita aqui, essa planta é mais para a gente se situar, tá? A gente não vai fazer nada na planta. Nem naquela última, na verdade, era para fazer. Só que não, eu quero ver o que vocês conseguiram fazer. Eu vi que uns fizeram todo o projeto mesmo, outros colocaram só tomada, outros colocaram uns eletrodutos, outros não fizeram nada, né? Mas de uma forma geral, né, o trabalho de vocês ficou muito bom, tá, pessoal? Então tá. Olha só, deixa eu girar aqui. Tá, aqui tem um quadro de carga, né? Todo mundo tá vendo aí o quadro de carga. Aí tem os cômodos, né? Tem os cômodos. Área de serviço, banheiro, copa, cozinha, os dormitórios, enfim, né? Tem os quadros de carga, tá? Aí tem a parte, né, de iluminação, a parte de tomada de uso geral e a parte aqui de tomadas de uso específico, tá? Por exemplo, se eu olhar nessa linha aqui, né? Se eu olhar apenas nessa linha, que é a linha do banheiro, né? A linha do banheiro, a gente percebe que aqui tem um, um ponto de iluminação, né? Um ponto de iluminação e a potência desse um ponto, né? É 100 watts. Deixa eu ver, não está bem claro aqui. A gente considera que aliás, está aqui VA, 100 VA. E o total é 100 VA, só tem uma, né? Uma vez 100 e 100, tá? Aí, ainda continuando no banheiro, nesse banheiro aqui, rapaz, não sei Tem 3 tugs aí. Pois é, Eu né? também queria saber, porque eu fiz com esses 3 tugs, depois eu apaguei e fiz só um. Não, vamos entender o seguinte, esse, essas 3 tomadas que estão aqui, né, também eu não sei por que elas estão aí, tá? Mas assim, a gente considera que tem, tá? Porque no fim a gente vai apenas calcular, porque o objetivo dessa atividade aqui em si não é definir quantidade, né? Nem definir potência, tá? Isso a gente aprendeu na atividade anterior, lá na atividade anterior que a gente definiu quantidade, né, mediante os perímetros, não foi assim? E a gente definiu também potência mediante as áreas, tá? A gente já aprendeu como é que faz isso, né, seguindo as orientações da NBR 5410 de forma mínima, né? A gente já aprendeu. Nessa atividade aqui não é esse objetivo, o objetivo. O objetivo principal, deixa eu baixar aqui, o que aconteceu aqui.
Tem alguém que está apresentando outra coisa aqui? Apareceu aqui que o Alan tá apresentando uma tela aí. Agora me pegou. Ah, tá. Foi sem querer, eu te perdoo, Alan. Eu falei o seguinte, né? 3 tomadas, eu falei, não sei por que tem 3 tomadas. Na prática, pessoal, na prática, ó, assim, voltando, né? A gente já falou várias vezes que aqueles valores de quantidade de tomada e quantidade de potência de iluminação, aquilo lá é o mínimo recomendado por ambiente, é o mínimo recomendado por ambiente. Na prática, quem define mesmo quantidade é a necessidade do cliente, né? É o cliente com a sua necessidade, tá? Por exemplo, a última instalação elétrica que eu fiz, né, que foi um cliente antigo já, e aí ele mora num condomínio bom, né? Aí a casa dele era só um andar, aí ele fez um segundo andar, e eu fiz toda essa elétrica do segundo andar. E ele tem um banheiro lá, deixa eu me lembrar quantas tomadas tem naquele banheiro fora do chuveiro. Porque tem uma bancada grande lá, né? Aí tem uns negócios que ele vai colocar lá. Deixa eu ver, tem acho que umas 5 tomadas numa bancada gigantesca que ele tem lá. E tem mais umas arandelas na parede. Enfim, aí a gente como profissional, a gente deve prever esses pontos, dimensioná-los, né, de forma correta, instalá-los também de forma correta, né? Essa é a nossa função, entendeu? Não somos nós que vamos chegar, né, e dizer, não, tu não pode colocar, né, essas tomadas aí, porque não sei o que, não sei o que, entendeu? Se alguém tem uma necessidade de ter um ponto ali, a gente vai fazer, né, instalar sim, mas cumprindo todas as normas, né, de segurança, enfim. Tranquilo? Então tá. Voltando para cá, aqui, né, tem as potências de iluminação, tem os TUGs e os TUs, né, como a gente falou. Então, nesse banheiro, né, voltando, aí tem 3 tomadas, né, 600 VA, né, isso tá com um cara que houve um erro de digitação, alguma coisa, quem elaborou isso aqui. Mas a gente considera que as 3 no nosso cálculo, porque o final o objetivo principal disso aqui é só calcular a corrente mesmo, tá? E tem aqui, ó, um ponto de tomada de uso específico, que é um chuveiro aqui, ó, de 5.600 watts, ou VA, tá? Então, enfim, o que a gente vai guardar, o que vai ser de importante, tudo, na verdade, nessa tabela aqui. Deixa eu mudar aqui. Aqui que a gente vai fazer o nosso trabalho. A gente vai preencher aqui. Disso aí que eu tava achando que era uma casca de banana, essas 3 tomadas aí no banheiro. Caixa de banana? É pra escorregar, pra errar. Olha que eu dou aula desde 2019, mas essa foi a primeira vez que eu vi. Ai, meu Deus. Esses alunos têm cada pérola, professor. Não, é para ver Meu se os Deus do alunos estão céu. atentos, professor. Né? O aluno que está atento, está aprendendo, ele vai saber, ele vai identificar. O que não está, vai levar no peito. Não sei nem se eu desligo o computador, eu vou ali pegar um lanche. Bora lá. Então aqui, né, a gente vai preencher essa tabela, tá? Só que alguns dados aqui dessa tabela, tá? A gente só vai ter o dado final, né? A gente só vai ter o dado final, por exemplo, aqui de corrente, quando a gente
calcular, tá? Então essa página aqui, memorial de cálculo, vocês vão usar exatamente como vocês usaram na atividade anterior, tá? Aqui vocês vão fazer os cálculos, vão utilizar essa página aqui para fazer, né, o desenvolvimento do cálculo, e lá vocês vão colocar o resultado final, tá? Tinha um professor na faculdade que, quando tu chegava, né, com uma determinada questão para ele, só com o resultado, ele falava assim: isso aqui tu psicografou, né, tu adivinhou, né? Aí ele dava logo zero, tá? Porque tem que ter o desenvolvimento, né, para a gente saber como foi que tu chegou naquele resultado. Consequentemente, se tu errou, né, o resultado é mediante o desenvolvimento adotado por ti, a gente consegue, né, identificar onde foi que ocorreu o erro, tá? Então, vamos lá, né, como é que a gente vai fazer isso aqui? Fácilzinho, ó, o objetivo final é calcular a corrente aqui, que está chamada IP, né, a corrente de projeto. Por exemplo, eu vou escolher aqui um ambiente. Pegar aqui deixa eu ver um que tem TUI aqui. Tirar esse zoom. Banheiro. Começa pela área de serviço. Tem que ouvir as mulheres. A gente escolher esse Sim, banheiro o aqui, né? de serviço. Vamos fazer esse banheiro aqui, ó. Tá O certo. banheiro. Tá certo. Tá certo, não pode discutir. Esse bandido vai dar problema, professor. Não, bora ver aqui. Bora logo para esse banheiro. Deixa eu baixar aqui. Ó, o banheiro, só pra gente lembrar dos valores, é 100 VA, né? Tá. Então eu venho aqui. Meu Deus do céu. Tá. Aí, circuito. Ó, número de circuito. Por exemplo, esse aqui é o 1, né? Eu coloco aqui 1. E quem vai dizer quem é o circuito 1, quem é o circuito 2, quem é o circuito 3, é você que é o projetista, né? E no final a gente só mostra para o cliente, ó, esse aqui é o circuito 1, esse aqui é o 2, né? E é assim que funciona, tá? Então aqui eu escolhi o 1, aqui é o banheiro. Aí eu vou colocar o local aqui, né? Banheiro. Mas licença aí, professor. No caso aí no banheiro, o senhor está afirmando que tem um circuito só no banheiro? Não, esse aqui é o circuito 1 do banheiro. Só que do local que está lá no banheiro. Sei, entendeu. Porque, porque o banheiro, no mínimo, vai ter 3 circuitos, no mínimo. Um de que é o de iluminação. o de Isso. iluminação, o do chuveiro e do caso das 3 tomadas, são todos individuais, né? Isso. Entendeu? Por isso que essa planilhazinha tem um montão de linha aqui, entendeu? Meu Deus. Tá, vocês entenderam que isso aqui é banheiro, né? Aí, ó, o circuito 1, o tipo vocês vão colocar se é monofásico ou se é bifásico. Aí, assim, uma recomendação aqui que a gente vai amarrar para esse trabalho, porque não tem essa informação amarrada em nenhum outro ponto, né, da atividade. Então, todas os TUGs, né, as tomadas de uso geral, a tensão delas é 127, tá? E são monofásicas em relação ao tipo, tá? Tranquilo? E todas as TUs, as tomadas de uso específico, bora amarrar aqui todas elas, tanto de chuveiro quanto ar-condicionado, elas são 220 e o circuito é bifásico, tranquilo? Tá? Então vamos fazer logo o primeiro bifásico aqui.
bifásico. Aí vocês vão escrever bifásico aqui, tá, pessoal? Como eu sou horrível para escrever com isso aqui, tá só bifa. Colocar um F para não ficar muito estranho, né? Parece que eu chamei um palavrão na aula online gravada, né? Tá, bifásico. Aí atenção. Deixa eu fazer o seguinte aqui, pera aí, para ficar melhorzinho. Deixa eu ver se... Limpar tudo. Pegar aqui uma caixa de texto. Pronto, acho que vai ficar melhor. Sei que não está aparecendo ainda para vocês, mas já já vai aparecer. Ó, circuito 1. Aí, tipo bifásico, já vai aparecer para vocês. Bifásico. Vai ficar muito grande. E professor, se o senhor fizer o Fica muito download grande. do material, o senhor consegue digitar. Sim, sim. Só que como eu não vou fazer tudo, quem vai fazer é vocês, é por isso que eu tô aqui. Entendeu? Eu vou fazer aqui. Porque, na verdade, pessoal, essa atividade aqui, ela é facilzinho, né? Bora lá, ó, rapidinho, para acabar com toda essa novela. Ó, aqui, circuito 1, tipo bifásico, tá? Bifásico, tensão 220. Isso eu já tenho em mente que eu estou fazendo lá o 220 volts, tá? Eu já tenho em mente que eu estou fazendo aquele lá do banheiro, né? Vou colocar só B aqui de banheiro. Você escreve o banheiro tudo bonitinho. Aí, quantidade. Quantos chuveiro tem lá? É só um, né? É só um. Tá, só um. Qual é a potência? Vocês lembram? 5.600, né? 5.600 VA. 5.600. Nesse subtotal, vocês não coloquem nada, tá? Deixem aqui em branco. Aí aqui no total, quanto é uma vez 5.600? 5.600. 5.600. Olha como é rapidinho, né? Aí pronto, aí aqui no final é para calcular a corrente. Como é que calcula a corrente, pessoal? Quem lembra? Eu fiz, igual como eu tenho no livro, que é o valor da potência dividido pela tensão. Exatamente. Aí lá na página lá do memorial, né, tu vai colocar bem organizadinho, né, bem organizadinho, IP, né, é corrente de projeto igual a potência dividido pela tensão, né? Aí nesse caso a potência é 5.600. Não esqueci da unidade, vou colocar a unidade aqui em outra cor. A tensão é 220. Quanto é que dá isso aí? R$ 25,45. 25. Os outros fizeram, dá esse mesmo valor? 25,45 o quê? Ampere, né? Amperes. Ampere. Pronto. Acabou a primeira linha. Acabou a primeira linha. Anotaram aí já a primeira linha? Só que não necessariamente vocês precisam fazer da forma como eu estou fazendo aqui. Vou apagar tudo, vamos fazer a segunda linha.
Pode apagar tudo? Pode, né? Aí no memorial lá, a gente vai jogar só esse cálculo da corrente, é isso? Isso, esse cálculo aqui. Para todas as vezes que tu fores calcular, né, para tu saber um valor de corrente, tu vai usar aquele cálculo lá. Aí vamos agora para o circuito 2, né? Circuito 2. Circuito 2. Tipo, eu vou colocar, para a gente matar logo o banheiro, né? Eu vou colocar monofásico agora. Mono. Ó, ficou mais bonitinho agora. Monofásico. Tá, aí vocês escrevam monofásico. Qual é a tensão que a gente vai colocar? A gente vai fazer agora o de iluminação, tá? 127. E 127. Vou colocar bem aqui, tá, pessoal? O importante é vocês entenderem. 127, tá? Eu já ia fazer uma... Não, deixa. Local. Qual é o local que a gente está trabalhando? Banheiro. Ó, tá toda a sala agora. A gente tá lá nesse banheiro fazendo esse serviço. Escreve, banheiro. Tá, iluminação lá só tem uma, né? Só tem uma lâmpada, não é isso? Uma lâmpada. Qual é a potência da lâmpada? Quem lembra? 100 VA. Ei, Ainda fica dando umas falhas aqui todo o tempo. Já é ruim para escrever, aí fica travando. Aí o total, né, é 100. E agora, como é que a gente calcula a corrente agora? Agora vai ser... Deixa eu pegar aqui. Uma caixa de texto. Vai ser I, né? Igual. Vai ficar como? 127, né? Ou não? 100, né? 100 dividido por 127. Isso, dividido por 127, que é igual a quanto? Meu Deus, 0,78. Deixa eu só mudar aqui. 100 watts dividido por 127 volts. É igual a quanto? 0,78 ampere. Todo mundo chegou nesse resultado aí? Só eu peguei todas as iluminações de uma vez e fiz só um cálculo. Ah, entendi como tu fez. Entendi como tu fez. Tá. O Marlo, na verdade, eu acho que fica até melhor. Fica até melhor. Tá. Olha só como o Marlo fez. Que realmente, deixa eu só conferir um negócio aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Senão vai ficar... Tipo, se a gente for considerar tudinho isso aqui... Deixa eu olhar. Ó, vai ficar 1, 2, 3, Vai 4, ficar muito 5, grande. 6, 7, 8. Vão ficar 8 circuitos de iluminação. Na prática, isso não existe, né? Não existe, tá? Então, bora fazer o seguinte. Porque, assim, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já estão fazendo o definitivo ou estão fazendo no borrão? Eu Fazendo tô borrão. fazendo computador. Estou fazendo aqui no borrão, Tá. Tony.
Melhor. Então, bora pegar, bora. Ó, como essa casa aqui é considerável, né, ela tem dois, a gente poderia dividir em dois circuitos de iluminação ou apenas um circuito de iluminação, né? Deixa eu ver aqui. Bora dividir em dois circuitos, né? Ou não? Deixa eu ver. Fica bom Para em dar dois mais circuitos. trabalho, Na né? verdade, eu tava pensando nisso. Para dar mais trabalho, bora dividir em dois circuitos, né? Tranquilo? Então, façam assim. Aqui fica até melhor para vocês. Aqui o circuito um e o circuito 2, bora logo fazer eles. Aí o resto é basicamente a mesma coisa, né, que vocês vão fazer. Tá. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Porque senão eu ia ficar fazendo a mesma coisa todo o tempo. Circuito 1 e aqui o circuito 2. Tá? O tipo, eu vou colocar só um M, tá, pessoal, para simplificar aqui, que é monofásico, tá? Aqui é monofásico também. Tensão 127. 127. Local. Aí aqui no local, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu olhar aqui a planta. Ó, a gente pode. Geralmente, quando eu trabalhava assim como eletricista, eu pegava uma situação dessa. Aí eu dividia a casa em dois. Pra, assim, em relação ao circuito de iluminação, entendeu? Às vezes eu dividia transversalmente ou longitudinalmente, né? Então, bora colocar o circuito 1 aqui, ó. Dormitório, banheiro, dormitório 2, né? E a área de serviço, tá? Área de serviço, D1, D... A gente divide a casa no meio. Aqui, ó. Aí lá na planilha, lá, os locais, aí tu vai escrever. Pode abreviar, né? Área S, D, D2, D1 e B1. Aí no circuito 2 é cozinha, copa e sala. Entendido? A gente vai fazer agora. Lembrem aí que com certeza quando mudar para lá eu já vou esquecer isso aqui. Professor, eu fiz o meu porque como ele é um circuito, é uma instalação de 220 volts aí, a tensão é 220 na casa, no programa, no exercício anterior. Aí Sim, o circuito ele suporta até 2.200, né? É por isso que eu fiz só um não, circuito. não é que toda a tensão da casa é 220, tá? Tipo assim, tem de tensão máxima disponível essa. É uma alimentação bifásica, né? Então, quando a gente tem uma alimentação bifásica, aí a gente tem 127 ou 220 volts à nossa disposição para a gente utilizar nessas situações, essas tensões. Pois é, aí já baseado desse quarto exercício, que ele suporta a corrente nominal até 221, só o circuito, né? Uhum, 2.200, aliás, 2.200 VA. Aí eu fiz ele só um circuito de iluminação. entendi. Não sei se está Ó, correto, não fiz. não, tu que é o projetista. Se tu fez só um circuito, o cabo suporta as proteções, né, que tu dimensionou estão corretas e toda a instalação foi bem feita, não tá certo, entendeu? Se tu fez tudo, né, de acordo com o que manda a norma, tá certo. Tranquilo? Então, aqui no local, pessoal, como o espaço é pequeno, aí vocês vão colocar aqui, ó, eu vou só abreviar, por exemplo, o circuito 1 é iluminação, né? É iluminação, mas, por exemplo,
Aí eu vou colocar banheiro, né? Banheiro. Aí D1, que é o dormitório 1. D2, que é o dormitório 2. E qual é a outra área? Área de serviço, né? Aí coloca AS, né? Área de serviço. Entenderam? E no circuito 2 coloca os outros nomes das outras áreas aqui. Pode ser abreviado também, tá? Aí tá. Aí aqui na quantidade. Agora, deixa eu olhar aqui. Olha, só na cozinha. Ah, não. Ó, o primeiro que a gente definiu aqui foi área de serviço, 100, né? Ó, tem um banheiro. Ó, nos dormitórios tem 2, 4, né? 4, então vai ser dormitório, área de serviço e banheiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Deixa eu mudar para cá. Ver se eu consegui enquadrar aqui. Não. E aí, professor, uma dúvida aqui. Uma das tomadas da cozinha sendo 220, tanto faz como tanto fez, ela vem com 600 VA? Não, essas potências aí, elas são atribuídas, né? Elas são atribuídas. É tu que está atribuindo uma potência. Na prática, a potência da tomada, né, ela é definida mediante a potência do equipamento em si, tá? Não sei se eu entendi muito bem a tua pergunta. Se quiser repetir. Assim, a potência total em VA da tomada, ela vai receber uma tensão de 220, mas eu calculando ela vai receber os 600 VA normalmente, mesmo cálculo. São duas tomadas na cozinha, uma 127 e uma 220. São duas, as duas vão levar os 600 VA? Digo, nesse cálculo de potência, eu vou considerar que é os mesmos 600, não é isso? 127? Professor, não está saindo seu áudio, professor, aqui para mim. Para mim também não está saindo. Para mim também não. Eu acho que só. Para mim também não. Agora é só o professor responder em Libras. Ih, será que a minha pergunta está com a labirintite do homem de novo? Muita informação, muita pressão. Ei, mano. Tem que pegar mais leve, mano. Pegou? Já estão ouvindo agora? Eita, ele estava escutando tudo. Não, eu não estava. Vocês que não estavam me ouvindo, mas eu estou ouvindo tudo que vocês estão falando. Olha, se for 1 minuto, já estavam falando mal de mim. Pois é, né? 1 minuto só. Meu pai do céu. É porque a turma ama o senhor, professor. Imagina ser um Deixa eu recapitular a pergunta aqui do Mário, ver se eu entendi. Pois é, que também fumaçou minha cabeça agora também aqui. Ele está questionando o seguinte: independente da tensão lá da tomada, ela vai estar disponível os 600 VA. Isso que eu entendi que ele perguntou. Tá. Porque olha, existe aparelho de 600 watts, vamos dizer, nas duas tensões. 110. Bora lá, sim, vamos lá. Primeiro, sendo direto, né? Aquela potência lá é fixa, né? Então, independente da tensão, né? Como a potência ela é fixa,
tá? Tipo assim, ela não vai ter variação, porque ela é fixa. O que vai ter uma alteração, dependendo da tensão, é o valor da corrente. Tá? Por exemplo, é 600 VA a tomada, mas eu vou explicar melhor isso. É 600 VA a potência da tomada. Se a tensão é de 127, a corrente vai ter um valor. E se a tensão é 220, a corrente tem outro valor. Entendeu? A potência, nesse caso, ela é fixa. Por exemplo, eu comprei, hoje até expliquei para vocês a questão de chuveiro elétrico, usei um exemplo. Eu tenho um chuveiro de 5.000 watts, a potência é essa, né? Acabou, é essa a potência de saída dele. Tá? Se a tensão desse chuveiro elétrico é 127, a corrente tem um valor mais alto, né? E se é 220, a corrente tem outro valor menor em relação à tensão, né, de 127, tá? Aí, bora lá, para talvez melhorar um pouquinho mais ou complicar ainda mais, né? Essas potências que a gente atribui, né, para as tomadas, né, tem aquelas regras, né, que levam em consideração o perímetro, né, 100 VA, aí tem aquela 600 VA para as 3 primeiras, mais um acréscimo de 100 VA para as demais. Isso aí, a gente está imaginando, vou usar outras palavras, tu está imaginando que alguém vai utilizar um equipamento naquela tomada que vai consumir esta potência, tá? Porque lembre-se, né, o projeto, então, que a gente está fazendo, a gente não sabe quem vai morar, não sabe o que ele vai ligar lá. Então, a gente está supondo, através de uma regra, né, que está na INBR 5410, que alguém vai ligar um equipamento com aquela potência X. Tá? Então, esses valores, aí a gente está basicamente utilizando valores de potência média. Na prática, né, essas tomadas aí, muitas delas, né, boa parte, a gente sabe de fato qual é a potência do equipamento, né, que vai ser plugado lá e a gente dimensiona daquela forma. Ou então a gente utiliza as capacidades máximas, né, de condução de corrente do cabo, enfim. Melhorou ou complicou ainda mais? Tá? Mas nessa atividade, mano, aqueles valores lá são fixos, mas a gente já vai chegar lá e talvez a gente comente algo mais, tá? Então, bora lá. Deixa eu recapitular. Esse circuito 1, que a gente definiu ele como monofásico, 127 volts, o circuito 2 também monofásico, 127 volts. Aí, no circuito 1, como a gente dividiu a casa em dois, né? Aí, o circuito 1 de iluminação, ele faz parte lá do banheiro do dormitório 1, do dormitório 2 e da área de serviço, né? Confere? Então, ainda há pouco a gente conferiu, tem quantas lâmpadas em cada dormitório? Duas, né? Duas em cada, então, 2, 4. Aí tem uma lâmpada no banheiro e uma lâmpada na área de serviço. Totaliza quanto isso? Até amanhã. Duas lâmpadas no banheiro 1, duas lâmpadas no banheiro 2, uma lâmpada no banheiro e uma lâmpada na área de serviço. Então são 6 lâmpadas no total. Vocês confundiram a minha mente que eu não estava conseguindo também fazer essa conta. 6. Aí, qual é a potência de cada uma, né? A gente viu lá na tabela, cada uma, né? As potências eram sempre a mesma, né? 100. E qual é a potência total aqui? 6 vezes 600, né? 6 vezes 600. 6 vezes 100. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Foi aquela pergunta do colega de vocês que confundiu a minha mente.
O Marlos causou labirintite no professor. Meu Deus. Ai, meu pai. Beber uma água aqui, meu Deus. Nem trouxe o remédio hoje para cá. Então, pronto. Já temos a potência desse circuito, né? Quer dizer, todas essas lâmpadas aí, quando elas forem... Aí, olha só, uma coisa que a gente tem que entender é a seguinte. Deixa eu ver só o comentário do colega aqui. Isso porque não vai ter a regra de espaçamento nessa atividade. Sim, essa atividade tá simplesona, né? Tá simplesona. Uma hora a gente faz um completão ali. Olha só, na prática, o que vai... Bora primeiro calcular para a gente explicar melhor isso aqui. Tem muita gente que não entende isso. Pronto, já temos a potência total, né? Aí calcular. Quanto é o valor dessa corrente aí, desse circuito? 4,72 amperes. Vai ser 600, né? Dividido por 127. Vocês fazem bem bonitinho, tá, pessoal? Gostei que vocês estão organizados. Eu vejo o trabalho de vocês. Tem uns que eu comento, outros não. Vamos lá. Quanto é que deu mesmo? 4 e pouco. 4 e quanto? 4,72 amperes. Isso. Ampere. Pronto. Aí, olha só. Bora entender o seguinte. Vou até voltar lá para o outro projeto aqui. Deixa eu mudar de tela aqui. 4,72. Tá bom aqui assim. 4,72. Deixa eu apagar tudo que a gente já calculou, né? Vocês já sabem como é que faz. O item 2 é a mesma coisa, tá? 4,72. Apagar aqui. Aí, quer dizer, tem duas lâmpadas aqui, né? Duas lâmpadas aqui. Não vai ser preciso vocês desenharem, tá? Só vou explicar um negócio aqui. Aí tem uma lâmpada aqui. Aí tem duas lâmpadas aqui, né? E uma aqui. Eu já sei, né, que a potência de cada uma dessas lâmpadas nessa atividade, tá? É 100 VA, tá? Nessa atividade, a lâmpada de cada uma, a potência de cada uma delas é 100 VA. E totalizando, né, a potência total de iluminação aqui, a gente obteve 600 VA. Como a tensão de alimentação é 127, a gente calculou que a corrente máxima, né, é 4,75. O que vem a ser essa corrente máxima? Essa corrente de 4,75, né, ela vai surgir, né, ela vai aparecer no circuito apenas quando todas as lâmpadas estiverem ligadas. Tá? Apenas quando todas as lâmpadas estiverem ligadas. Quando só, por exemplo, só a lâmpada do banheiro, né? Porque ó, todas essas lâmpadas aqui, elas fazem parte de apenas um circuito. Quando só a lâmpada do banheiro estiver acesa, qual é o valor da corrente que irá surgir? É o valor da potência dessa lâmpada, que é 100 VA, né? 100 VA dividido por 127. 0,78 amperes. Isso. Quando as lâmpadas só do quarto 2, né, estiverem acesas, qual é o valor da corrente? 200, né? 200 dividido por 127, tá? Então, esses valores que a gente está calculando aqui, de iluminação, no caso, são as correntes que surgem, né, quando todas as lâmpadas estão ligadas, é a corrente máxima. E percebam o seguinte, ó, que na prática mesmo, né, nos dias atuais, as lâmpadas que a gente utiliza, né, assim, elas têm um consumo bem baixo, né,
se a gente for jogar para aquelas tabelas de equivalência, né? Na prática, a gente teria uma lâmpada de 18, 25, né? 9, 15 watts, né? Substituindo essas lâmpadas aí. Então, esse valor de corrente seria bem menor ainda, né, do que isso aí. Chegaria a algo em torno de 1 ampere, né, ou menos que isso, tá? E se a gente estivesse usando um cabo de 2,5, considerando condições ideais, ele suporta em torno de 21 ampere, 22, tá? Então, quer dizer, o cabo daria para trabalhar ali, né? Estaria trabalhando ali com folga ali, né? Ia durar anos e anos e anos. Entendido isso aí? Aí, esse entendimento que eu estou passando para vocês da questão da lâmpada, que essa corrente que a gente está calculando, ela só surge, ela só aparece de fato quando tudo está funcionando, é o mesmo entendimento que vocês devem ter para a questão das tomadas, né? Quando vocês estiverem calculando. Aquelas correntes, elas surgem quando de fato tem equipamentos plugados nas tomadas, né, com aquelas potências que tu está levando em consideração no momento, tá? Aí, por exemplo, tu calculou, imagina que tudo isso aqui fosse tomada, né? Aí calculou lá, deu 20 e poucos amperes. Quer dizer que sempre vai ter esse valor de corrente? Não, se não tiver carga conectada, não tem corrente circulando, tá? Isso que eu estou comentando é importante, né? Talvez a gente vai comentar depois, que é a questão do fator de demanda, né? O fator de simultaneidade, tá? Que a gente leva em consideração para dimensionar alimentadores, tá? Mas isso a gente vê depois. Deixa eu apagar aqui. Como é que tá? Vocês estão conseguindo fazer? Estão conseguindo entender? Pode Só falar. corrigindo aí, ó. 4,72 Ah, amperes. tá. Não, tranquilo, tranquilo. Mas a ideia em si compreenderam, né? A questão do cálculo de boa, tá? 472. Deixa eu mudar de novo aqui. Então, o circuito 1 vocês entenderam, né? O circuito 2, vocês vão fazer, né? Eu vou deixar para vocês o circuito 2. É exatamente da mesma forma, tá? Bora fazer um outro aqui. Agora, bora fazer um de TUI. Deixa eu ver um aqui. Porque geralmente quando eu faço, né, fazia, né, eu colocava primeiro lá o circuito de iluminação, né, aí depois eu colocava as tomadas de uso específico, tá? Pode falar. Só poderia repetir aí o circuito 1, só para não anotar aqui? Eu acabei não anotando aqui. Mas quer que eu repita o quê? O circuito 1 é área de serviço, dormitório 1 e 2. São só esses três? Deixa eu tem mais um? Deixa eu voltar para cá. Nossa. E lembrando que isso é uma sugestão que eu estou dando, né? Se você quiser dividir a casa diferente, você divide. Tá? Aqui, como a gente está dando um exemplo aqui, ó, essa parte aqui, ó, todinha aqui, é o circuito 1, de iluminação, tá? E essa outra parte aqui é o circuito 2. Eu dividi assim. Se vocês quiserem dividir de outra forma, vocês dividam. Tranquilo? Beleza, professor, beleza. Valeu. Tá. Vamos lá. Qual é que a gente faz agora? Já vou olhar o chat aqui.
Pode falar, Bismarck. Não é preciso nem levantar a mão. Só... Professor, para me achar o valor da corrente, sempre eu tenho que fazer Potência pela tensão. potência total pela tensão, né? Se eu Isso. fizer o contrário, não vai dar certo, não. Não. Com certeza não. Professor, Pô, pode falar, Alexandre. com relação a esse nosso quadro aqui de divisão de circuito, eu considerei assim que está faltando uma tabela para colocar o disjuntor, né? Por exemplo. Não, sim, como eu falei, né, no começo. Tá faltando a parte para colocar cabo, a bitola do cabo, tá faltando a parte para colocar o disjuntor, tá faltando a parte para colocar os fatores de agrupamento, fator de serviço, tá faltando parte para colocar o fator de potência, tá faltando parte para definir em qual das fases vai ser pendurado aqui do circuito, né? Tá faltando um monte de coisa, tá? Só que, tipo assim, alguns de vocês já têm um certo conhecimento, né, na área, já tem uma expertise, mas outros não, né? Outros não, tem um conhecimento bem básico mesmo, estão bem do zero, né? Então, todas essas atividades, elas são criadas e desenvolvidas, né, buscando um nivelamento, né? Nivelamento, tá? Mas com certeza, isso que tu observou, né, é importantíssimo, tá? Importantíssimo. Tranquilo, tá? E professor, Pode falar, Ed. esses TUs aí, que são as tomadas de uso específico, Hum. elas vão ter um circuito para elas separado? Sim. Tá. Outra dúvida, por exemplo, porque eu fiz a minha baseando na do livro, numa tabela que tem do livro. E eu vi que, tipo, em um circuito, eles não colocam os 3 de 600, por exemplo. É dividido, fica em um circuito 2 de 600, aí já divide com o outro, somando, por exemplo, da cozinha, que tem 3 de 600 mais um de 100, né? Aí eu vi que tinha um exemplo, né, parecido, que aí eu coloquei 2 de 600, outro circuito com um de 600 mais um de 100, dessa forma tá certo? Sim, pode ser também. Pode ser também. Tá? Aí esses que tem a potência mais baixa, por exemplo, os dormitórios, sala e hall, aí eu já pode coloquei, colocar exemplo, só num circuito, junto, né? Isso. Eu dividi, tipo, o dormitório 1 e 2 coloquei em um circuito, hall e sala coloquei em outro circuito, para ele não ficar, tipo, muita potência em um circuito só. Isso. Porque uma coisa, olha só, vou dar uma dica aqui, bem prática. Deixa eu pegar uma página aqui que está em branco aqui. Uma coisa eu já falei para vocês, né? Vou falar de novo aqui. Olha só. Eu creio que vocês vão entender melhor essa questão de divisão de potência, né? Divisão de circuito. Divisão de circuito, vocês já compreenderam o que é, né? O que é, tá? Basicamente, tá? Quando a gente começa a dividir circuitos, né? Geralmente, assim, a parte mais fácil é definir, né? Primeiro a iluminação, né? Porque geralmente circuitos de iluminação são circuitos compostos por, assim, que consomem uma baixa corrente, né? A nível residencial, as correntes são mais baixas, né? Em circuitos de iluminação, devido às características das lâmpadas, né? Potências geralmente são baixas, enfim, tá? Então, para dividir circuito de iluminação, vai muito do tamanho da casa, vai muito na prática do que o cliente tem para gastar, porque cada vez que a gente divide em circuitos, né, vai aumentando a quantidade, tu vai precisar na prática de mais cabos, né? E cabo é caro, tá? Mas bora lá. Iluminação, tá. Tomada de uso específico é só uma tomada, né? Uma tomada que vai alimentar um equipamento. Então, a recomendação
assim, mais básica, né, para o que define, né, eu ligar um equipamento de forma individual, né? Comenta-se muito a respeito do seguinte: todos os equipamentos que possuírem uma corrente superior a 10 amperes, né, eu tenho um equipamento que consome uma corrente superior a 10 amperes, só aquele equipamento. Então, o ideal é que tu providencie, né, um circuito, tá, para aquele equipamento. Ou então, a outra sugestão é tu aumentar, né, a bitola, né, para esse equipamento. Mas, de regra geral, assim, para facilitar, a nível residencial, bombas, né, bombas e motores são circuitos exclusivos, individuais, tá? Independente, em relação à bomba e motor, independente da potência, tá? Independente da potência deles, é bom que sejam ligados em circuitos exclusivos, individuais, né? Ou tomada de uso específico, como está sendo citado aqui. Central de ar condicionado, né? É bom também, né? É recomendado que você ligue em circuitos exclusivos, individuais. Chuveiro elétrico, tá? Que mais? Tem alguns Lavanderia, né, professor? Lavanderia também, né? Tem que ser tudo pela norma 5410, ela já especifica, né? Isso tudo, né? Lavanderia? Ou tá Sim, falando, lavar, máquina de lavar, é isso? Isso, na área de serviço, né? No caso, que é a área de serviço, né? Eu estou me referindo a, tipo assim, puxar só um circuito para aquele equipamento, né? Para aquele equipamento. Aí, esses equipamentos, tipo, máquina de lavar, tem aquela máquina de lavar louça, né? Enfim, esses equipamentos, na prática mesmo, tu vai verificar qual é a potência desse equipamento, né? Tu vai verificar. Se for uma potência baixa, não tem essa necessidade de tu providenciar um equipamento, um circuito exclusivo para ele. Agora sim, tu tem um equipamento, né, caro, não sei o que, tu lê o manual lá, e no manual está recomendando que ele seja ligado, né, em um circuito individual, então tu vai assim fazer, né, tu vai fazer assim, tranquilamente. Por exemplo, lá no hospital onde eu trabalho, tem uma impressora lá que ela é porrada mesmo, consome muita corrente, é uma impressora, né, um circuito individual só para ela, tá? Então, essa questão de esse equipamento vai ser ligado em circuito individual, na prática mesmo está muito atrelado à potência, né, em si, a corrente do equipamento, tá? E, em alguns casos, ao manual, né, do fabricante, aquilo que ele está recomendando de fato, tá? Mas, no geral, geladeira, micro-ondas de baixa potência, de boa. Airfry, aí tem a questão da airfry, né? Tem airfry de pequenas e grandes potências, né? Tem airfry de pequenas e grandes potências, tá? Aí tem alguns que você pode ligar em circuitos comuns, né? Circuitos de uso geral. E tem outras, aquelas maiores, né, de potência mais elevada, que tu vai ter que ligar, né, num circuito de uso individual. O que eu quero que vocês entendam é que o que vai definir, de fato, né, se esse equipamento vai ser ligado de forma individual, está atrelado basicamente a essas três coisas, mas as duas principais, a corrente e a potência, né? Corrente e a potência. E o terceiro é alguma recomendação de fabricantes, né, para equipamentos mais sensíveis, mais robustos aí, ele peça que seja ligado individualmente, tá? Tranquilo? Aí, bora lá para o que eu queria falar aqui, de fato. Tá. Tá, entendi essa parte das tomadas de uso específico, né? Tá. E as tomadas de uso geral? Quantas tomadas, né? Quantas tomadas eu
eu posso ligar por circuito? É uma dúvida, né? Quantas tomadas eu posso ligar por circuito? Que vocês, primeiro, fazer um comentário. Você sabe que, por exemplo, na casa de você, na casa da Yasmin, deve ter um montão de tomada na casa de Yasmin. Mas se a Yasmin parar para pensar, agora, né, ela mesmo olhar rápido assim, tem tomada lá que não tem nada ligado, né? Tá só lá, né? No local. Esporadicamente que a gente vai e liga, né? Quanto maior a quantidade de tomadas em uma residência, né, muitas das vezes menor é a probabilidade de que todas, né, sejam ligadas simultaneamente. Tá? Mas bora entender algo que eu já comentado de novo em relação à tomada. Quando a gente vai comprar uma tomada, né, bora considerar a tomada simples, né? Sabe que tem tomada dupla, tomada tripla, né? Tomada conjugada, enfim, uma tomada simples, uma tomada normal. O vendedor ele vai me perguntar o quê? Tu quer uma tomada de 10 ou de 20 amperes, não é isso? Então, uma tomada de 10 amperes, eu consigo, assim, descobrir qual a potência do equipamento, né? A potência máxima eu posso ligar naquela tomada? Tenho como saber? Por exemplo, eu tenho aí uma tomada. E como é que a gente faz isso? Multiplica a potência pelo ampere? Não. Não? Para saber a potência máxima, tá aqui, ó, potência da tomada, como é o cálculo da potência? Isso aqui, ó, a gente quer saber qual é a potência máxima. Multiplica, né, A gente quer saber a potência máxima de equipamento que eu posso ligar naquela tomada. Eu vou colocar aqui até um 10, ó, que é a tomada de 10 amperes. A fórmula para calcular a potência é V vezes I. V vezes I. Então, olha só. Eu tenho uma tomada de 10 amperes. A tensão de alimentação dessa tomada é 127. Um exemplo, né? Vezes 10. Que é a corrente da tomada, né? É uma tomada de 10 amperes. Então, quanto é 127 vezes 10? 1.270. 1.270 o quê? Watts, né? Watts. Aí, olha só. Uma tomada de 10 amperes, ela suporta no máximo isso aqui, ó. 1.270 watts, tá? Bora calcular agora aqui, ó. Isso se ela for ligada no 127. E se ela for ligada no 220, que tem tomada de 10 amperes, que a tensão dela é 220, né? Quanto é que dá? 2.200 watts. 2.200 watts. 2.200 watts. Então, olha só, uma tomada de 10 amperes, ela suporta, eu coloquei 2.200. 2.200. 2.200 watts. Então, a tomada de 10 amperes, ela suporta 1.270 watts, se a tensão for 127, e se a tensão for 220, 2.200 watts. Tá? Então, esses valores aqui, eu devo ter eles na mente. Por exemplo, vamos supor aqui, eu tenho 3 tomadas, né? 4 tomadas num circuito, por exemplo. 4 tomadas, e a tensão desse circuito é 127. Né? 127 volts. 127 volts.
Cada uma dessas tomadas, pelo fato delas serem tomadas de 10 amperes, né, cada uma delas suporta 1.270 watts. 1.270 watts. Aí eu pergunto para vocês, né, qual a probabilidade, né, da gente ligar, né, 4 equipamentos aqui de 1.277, um em cada tomada? É bem difícil, né, disso acontecer, tá? Então, olha só, na prática, cada uma dessas tomadas, a tomada em si, tá? A gente não está falando do cabo aqui, né? O cabo, ele tem a capacidade dele, né, de corrente. Cada uma dessas tomadas suporta isso, tá? Então, aquelas regras, né, aquelas regras lá que a gente viu, né, não sei quantos, a gente atribui 100 VA, mas não sei quanto a gente atribui 600, né, para a primeira, mais 100 para os acréscimos, aquelas regras todas que vocês viram lá, né? Então utilizaram, né, e utilizam e vão utilizar ainda por boa parte do tempo. A gente considera que, ao invés de ser ligada, né, essas potências aqui, né, nesses pontos, são, por exemplo, 600, né, 600 nessa, vai ser ligado uma aqui, mais 600 nessa, mais 600 nessa, depois vem 100, né? 100. Então, nessa situação aqui, qual é a potência total aqui? Quanto? 1.900. Isso. VA. 1.900. Tá boiando aqui. 1.900 VA. Aí a tensão desse circuito aqui é 127, né? Quanto é que vai dar isso aqui? Deixa eu ver aqui. $14,96. Isso. 14 amperes. 14 amperes. Aí, olha só. 14 amperes. Vou deixar aqui 14 amperes. Deixa eu colocar o A aqui. Para esse circuito aqui, né, se a gente fosse já considerar os cabos aqui, né, porque na verdade a gente até comentou numa dessas aulas que a dimensionamento, né, para a bitola mínima de condutor tem que ser para tomadas, né, 2,5. Então, para essa situação aqui, um cabo de 2,5 atenderia tranquilamente, né? Tranquilamente, tá? Aí, para a gente concluir isso aqui. Na prática, o ideal é que você saiba, né? Que você saiba. Porque nos projetos a gente trabalha assim, procura perguntar, que você já pergunte, converse, né, com o cliente, o que ele vai ligar. Ah, tem aqui um banheiro, né? Ah, aqui tem um quarto. O que tu vai ter aqui? Né? Vai ter isso, vai ter aquilo outro, né? Vou já mostrar uma tabela para vocês, onde depois vocês podem estimar as potências, porque isso aqui é muito importante, né, para a gente definir. Deixa eu logo mostrar aqui. Porque, né, só para concluir também, nessa atividade aqui, o que vocês vão fazer é isso, é simplesão, né? Eu que já estou tentando já falar outras coisas, assim, puxando mais para a prática mesmo. Deixa eu colocar aqui, NT.
NT 0. Que na prática, como é que funciona? Como é que as coisas vão ficar mais fáceis para tu estimar? Tá aqui, NT1 está aberto aqui, vou já mostrar para vocês. Eu já mostrei para vocês como é que vocês baixam a norma na Equatorial, no site da Equatorial. Já sim. Tá. Eu só estou achando a página aqui para eu mostrar para vocês. Eu estou aqui com a NT01. Aqui. Olha só. Aqui na norma técnica, né? Aqui na página 28, da norma da NT01, que vocês baixam lá no site da Equatorial. Aí tem aqui, ó, essa tabela que eu uso muito isso aqui, tá? É a potência de aparelhos eletrodomésticos, tá? Então, vamos supor, aí tu vai conversar com o cliente, né? Quando tu sabe a potência, né, dos equipamentos, tu sabe a potência, aliás, quando ele sabe, ele vai te falar, né? Não, vou ter um chuveiro de tantos mil watts, uma central de tantos mil BTUs, né? Só quando isso acontece uma mão na roda, né? Porque tu vai trabalhar com valores reais. E quando tu calcular essas correntes que vão te dizer qual é o cabo que tu vai escolher. Porque aqui nessa atividade a gente está calculando a corrente. O objetivo é esse, calcular a corrente. Porque com esse valor de corrente que eu vou calcular, eu vou dimensionar, ou que eu vou escolher o meu condutor, né? É com esse valor de corrente que eu vou escolher o meu disjuntor, tá? Então, quando o cliente, né, ou quando você sabe a potência do equipamento lá, poxa, maravilha. Mas quando você não sabe, você pode recorrer a essa tabela aqui, ó, que é maravilhosa. Por exemplo, aqui, ó, central de ar, né? Ó, condicionador split, né? Uma central de 7.000 BTU, ela tem, isso aqui são valores médios, tá? Valores aproximados. 740 watts, ó, uma central de 12.000 BTU, 1.260 watts, uma de 18, 2.180. Daqui tu já calcula as correntes, né? Com esses valores aqui dessa tabela da Equatorial, tu já consegue calcular as correntes dos circuitos, né? E mediante esse valor de corrente, tu vai dimensionar, né, os cabos, a proteção, enfim. Aí tu vai conversar com o cliente. O que tu vai ter nesse quarto aqui? Aí ele vai te falar, eu vou ter um ventilador, vou ter uma TV, vou ter um videogame, vou ter não sei o quê, né? Aí vai posicionar as tomadas. Eu quero uma tomada aqui, porque eu vou ligar isso, eu quero uma tomada aqui, porque eu vou ligar aquilo, eu quero uma tomada aqui, porque eu vou ligar aquilo, né? Então, quando tu sabe o que vai ser, pelo menos assim, o que se imagina que ele vai ligar, né, o que ele acha que ele vai ligar, aí tu vem aqui na tabela aqui e encontra, ó, micro-ondas aqui, a potência do micro-ondas é uma potência média, tem vários valores de potência, tá? Moedor de carne aqui, moedor de café, rádio comum, refletor. Então, tu pode estar trabalhando com essas potências aqui para dimensionar os teus circuitos. Deu para entender aí, mais ou menos? Eu sim. Alguém tem alguma pergunta? Porque, assim, aí, por exemplo,
tem um quarto lá, né? Tem um quarto. Assim, alguém vai perguntar quantos circuitos de tomada eu vou levar para esse quarto. Depende da quantidade de equipamentos, e não só da quantidade, mas também depende da potência desses equipamentos, né? Porque, de repente, nesse quarto, sei lá, ele pode ter. Eu me lembro quando eu trabalhava com meu pai, né, forro de gesso, meu pai trabalhou, ainda trabalha até hoje, graças a Deus. Aí eu era ajudante dele, né? Aí a gente estava fazendo um serviço num apartamento de um dono de uma rede de supermercado grande, né, daqui de Belém, tá? Uma rede grande mesmo. Aí todo sábado, nos últimos sábados lá, que era o dia de pagamento, eu não tinha Pix, né, era dinheiro de espécie, né? Rapaz, eu aprendi a pagar o meu pai, me lembro aí é uma enrolação. Esse dono do supermercado, no quarto dele, ele tinha tipo uma réplica daqueles carros, sabe? Pequeno, só que de videogame, entendeu? Ele ficava jogando videogame num carro desse grandão. Eu parecia um molequinho num carro desse lá. Quer dizer, aquilo lá consumiu uma energia do caramba. Aí só depois que ele terminava o jogo lá, que ele vinha ver o serviço pagar, né? Então, a depender da potência do equipamento em si, que vai ter nesse quarto, aí vai ter 1, 2, 3, 5 circuitos ou mais. Vocês conseguiram compreender? Mas, se os equipamentos que, tipo assim, se pretendem, né, colocação de potências menores, aí escolhe aqui, né? O Marco está perguntando qual a parte da equatorial que encontrou essas. Vou mostrar rapidamente aqui, o colega de vocês, que assim, essa aqui é NT01, né? NT01. Aqui, ó. É só jogar a forma mais fácil, né? Joga aqui, ó, NT01 EQTL PDF. NT001 EQTL PDF. É a forma mais fácil de tu, já vai direto para ela. Mas a forma mais difícil, só que tu encontrar todas as outras normas, estou mostrando rapidamente para o colega. Vem aqui, equatorial. Está aparecendo. No equatorial. Vai aparecer essa moça aqui, dizendo que o ambiente está mais seguro. Vem aqui, ó, institucional. Tá? Pelo celular também vocês conseguem, tá, baixar. Tá? Institucional, né, ó, normas técnicas. Normas técnicas. Aí vem aqui, ó, norma técnica de conexão. Aí vem de novo em norma técnica de conexão aqui. Pronto. Aí aparece todas as normas. Um montão aqui, ó. Tá? Tem aqui, ó, para critério de conexão de recarga de veículo elétrico, que é a norma para tu instalar aqueles carregadores, né, de carregadores veiculares. Tá? A norma que eu estava usando ainda há pouco, mostrando para vocês, é a primeira, que é essa obrigatório para vocês lerem, tá? Essa 1, tá? Que é fornecimento de energia elétrica em baixa tensão. Muito boa mesmo, muito boa essa norma. Tranquilo? Alguém tem mais alguma pergunta? Em relação à atividade, vocês compreenderam como vocês deverão fazer? É de boa, né, pessoal? Tá? Hoje, a aula era basicamente isso, né? Como é a última aula, eu queria mais mostrar para vocês como vocês deverão fazer, tá? Mas aí, alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Se não, aí a gente
Professor, eu posso dividir da forma que eu achar melhor, né? Esse circuito de tomada, se eu quiser Sim. colocar a iluminação tudo só num. Só em um circuito também, você pode. Beleza. Tá? E, Alexandre, eu coloquei não porque meu cliente estava liso. Eu vou colocar só num porque o meu cliente tá com pouco dinheiro, só dá de comprar um disjuntor para iluminação. Minha casa só a iluminação é 127, as tomadas é tudo no 220. No do teu projeto? Isso. Rapaz. Porque, na verdade, eu gosto mais de trabalhar... Tu é do Maranhão, tu é do Maranhão, tu é maranhense, é? Não, sou alagoano, professor, graças a Deus. Gaúcho. Bacana. É a primeira vez que eu falo com alguém de Alagoas. Porque lá a tensão lá é 220? É toda 220. Deixa ele colocar tudo 220 na casa dele, e quando ele comprar um equipamento de 110, ele vai ligar errado e vai pegar fogo na mão dele. Mas lá é 220 fase neutra, né, professor? Isso, é. Lá na região dele, qual é a cidade lá de Alagoas? Tu nasceu, e Alan? Oi? Qual é a cidade de Alagoas que tua família? Eu sou do interior de Maceió, professor. Minha cidade é 120 km da capital. Onde eu nasci. Pertinho, né? É a capital, mesmo a cidade, o nome da cidade que eu nasci lá na região dele, é? Rapaz, os dois falaram junto. Eu queria saber se fase neutro dá 220 lá. Sim. Entendi. Fase neutro. Fase neutro é 220, fase 380. A cidade que eu nasci lá em Alagoas é a capital daqui, é o mesmo nome da capital daqui. Mas qual é a capital daí? Não, daqui do Pará, né? Belém, né? Belém, tá. Sei que você estava falando Tem um Belém também em Alagoas também. Bacana. Viu, Alexandre? Porque assim, a nível de tensão, né, de distribuição, tá? Nível de Brasil, tá? No início, isso foi uma curiosidade também que eu tive, né? E eu mesmo pesquisei por mim mesmo, porque eu não pesquisei a fundo. Aí fica até mesmo para a atividade de pesquisa de vocês, antes de vocês forem dormir. Sei que tem onde vocês vão dormir lá para as 2 horas da manhã, né? 1 hora, ficam estudando aí até mais tarde. Aí é uma pesquisa, né? Tipo assim, eu tive essa curiosidade. Por quê? Né? Porque tem alguns lugares que as tensões são 127/220 e em outros 220/380, tá? Pelo pouco que eu pesquisei quando fui a fundo, isso está relacionado, primeiro, a questões políticas, né? E segundo, está muito relacionado também com as empresas que instalaram os sistemas de distribuição na época. Tá? Não foi apenas uma empresa, né, que instalou os sistemas de distribuição, mas foram várias. Tá? Mas pensa assim, da seguinte forma, né? Que não foi assim, né? Foram duas empresas, né, responsáveis. Tá? Imagina que foi assim, duas empresas responsáveis por instalar todo o sistema de distribuição a nível de Brasil. Então, uma empresa, ela tinha transformador, tá? Que fornecia 2 limites de tensão, 2 níveis de tensão, 127 e 220. E outra empresa, os transformadores deles eram diferentes, era 380/220, tá? Então, essas empresas, elas tinham, né, esses equipamentos, enfim, e vendiam, né? Vendiam os seus serviços juntamente com a instalação, enfim, e cada estado adotava, tá? A forma de distribuição, né, mais aceitável, mais aplicável para ela em si, tá?
Então, a gente tem o Brasil dividido, tá, em relação a esses níveis de tensão. Por exemplo, agora, o colega falou, né, o estado dele, Maranhão, Piauí e outros, né, os transformadores, né, do sistema de distribuição são assim, 220/380. Se tu quiser 127, tu tem que ligar um autotransformador, né? É meio que coisa nova. Por exemplo, aqui, quem tem só 127 em casa, né? Se você quiser ter o 220, tu tem que comprar um autotransformador. E aqueles transformadores pequenos, né? O nome técnico correto dele é autotransformador. Tem uma explicação por quê, mas isso a gente fala depois, tá? Aí, se a gente quiser o 220, a gente tem que comprar um transformador. Da mesma forma, eles lá. Por exemplo, aqui em Belém, tem aqui a região da Ceasa. Aqui na região da Ceasa, lá os transformadores são todos 380, 220. Da mesma forma, os shoppings aqui em Belém. Todos os shoppings, as tensões são 220, 380. Quem quiser 127 tem que comprar um autotransformador para outras aplicações. A iluminação, né, do shopping, tudo é 220. Não é 127, é tudo 220. Fica aí com uma curiosidade. Oi, Marlos? Eu imaginava que era para que as empresas, as indústrias que viessem, já viessem destinadas a essa área do país, por causa devido ao fator de energia para lá, né? Não, porque assim, por exemplo, imagina aqui em Belém, né? Aqui em Belém é 127/220. Só que essas tensões que eu estou citando aqui são as da baixa tensão, né? Tá? Agora, pensando numa empresa, numa indústria grande que vai vir para cá. Claro, absolutamente, né? Ela não vai ser ligada na baixa tensão, ela vai ser ligada na média, né? E ela vai ter uma subestação própria. Então, ela vai ter uma ou várias subestações, né? Então, vai ter subestação que vai ter transformador de 380 a 220, 380 a 440, né? Enfim, vai ter, né, vários valores de tensão, a depender do projeto daquela empresa, né, a depender do que foi pensado para ela, entendeu? Isso não é um problema em si, porque a nível de Brasil, a nível de distribuição, as tensões, né, elas diferem, né, de localidade para localidade, tá? Nível de baixa tensão. Mas a nível de média tensão é basicamente a mesma coisa, que é 13.800 volts, tá? Então, não é um problema. Tranquilo? Por exemplo, o Alan, né? O Alan, aí ele está morando aqui, né? 127, 220, mas ele gosta do 380 e 220 lá da localidade dele, tá? E ele ganhou na Mega e ele construiu um casarão para ele lá, né? Casarão, mesma fazenda. Aí recebe essa benção aí. Aumentou, lembra de mim. Depois eu te passo o meu Pix. Né? Ô, glória, pastor, glória a Deus, pastor, glória a Deus. Todos os projetos que eu faço aqui, que eu estou aprendendo aqui, desde o início, é projetando a minha casa já, viu? Isso aqui é tudo em cima já dos projetos da minha casa, como é que vai ser tudo já lá, já. Então, tu tá fazendo lá, tudinho, aí tu aumentou muito a tua carga, aí tu não vai mais poder, né, ser alimentado na baixa, aí tu vai ter que ser alimentado na média tensão. Aí tu já faz um projeto visando isso. O teu transformador, né, que vai te atender individualmente, aí tu pode ir lá no projeto especificar isso, entendeu? Que vai ser um 220, 380. Uhum, entendi. Tranquilo? Tranquilo. De boa, pessoal. Mais alguma pergunta?
Ou tá tudo certo? E professor, nessa atividade vai ser enviada 2 páginas, que são 4, né? No caso vai ser essa memória de cálculo e com a divisão de circuito, né? Isso, tá? Só aquela, que é a tabela e o memorial de cálculo. Esse memorial de cálculo segue a mesma ideia da atividade Sim. anterior também? Sim, vocês vão desenvolver lá, pode ser na mão, pode ser digitado. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitem aí. Não? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Então, pessoal, desde já, tá? Obrigado pela participação de todos, como sempre. Vocês são, quem dera se todas as turmas fossem assim como vocês. Eu fico até com medo de elogiar muito, né? A gente elogia muito, tá? Mas vocês estão de parabéns, tá? Tiver dúvida, manda uma mensagem lá no chat, né? Agora, vocês têm meu número, né? Alguns colegas mandam mensagem, uma hora eu consigo responder, outra não. Enfim, tá? Vou finalizar aqui a gravação,